A história de Noé, o mundo perverso que Deus destruiu, e os gigantes Nefilim. Vocês conhecem a história da arca. Um homem justo, um barco colossal, pares de animais marchando em direção à salvação. Uma história de obediência em meio a um mundo perdido, que nos foi entregue como uma lição sobre fé. Mas esta é apenas a superfície polida de uma verdade muito mais sombria, muito mais profunda. Esta é a história que nos contaram para nos confortar. Não é a história que nos foi dada para nos alertar. A narrativa que aprendemos foca na solução, na arca. Mas ela se cala, quase por medo, sobre a verdadeira natureza do problema. Ela nos fala da fé de Noé, mas sussurra sobre o abismo de corrupção que tornou essa fé a única luz restante. O que realmente aconteceu naquele mundo antigo? O que poderia ser tão hediondo, tão penetrante, a ponto de levar o próprio Criador? Há uma declaração que ecoa através dos milênios. Gênesis capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Parem e reflitam sobre o peso dessas palavras. O arrependimento divino, a tristeza do infinito. Isto não é uma metáfora para um simples desapontamento. A maldade humana, o roubo, a mentira, o orgulho, tudo isso é parte da sombra que acompanha a luz do livre-arbítrio. O Criador entende a falha humana. Mas o que aconteceu ali não foi uma simples falha, foi uma distorção, foi uma contaminação deliberada da própria essência da criação. O mundo antes de Noé não estava apenas pecando, estava se desfazendo. A própria estrutura da realidade estava sendo violada. A palavra hebraica para a corrupção vista por Deus, shachat, não significa apenas imoralidade. Significa estar arruinado, estragado, podre, além de qualquer reparo. Era um mundo que não podia mais ser curado. Ele precisava ser lavado, erradicado. Nesta investigação, aqui em O Sagrado Mistério, não estamos interessados nas medidas da arca. Estamos interessados na medida da perversidade que a tornou necessária. Vamos mergulhar nas águas turvas do mundo pré-diluviano para entender o crime que provocou o julgamento. Um crime que não começou no coração dos homens, mas em uma rebelião nos céus, que derramou sua sombra sobre a terra. Uma aliança profana, uma mistura proibida, que deu origem a seres que desafiavam a ordem da criação. Estamos aqui para investigar os verdadeiros protagonistas desta tragédia. Os gigantes, os Nefilim, os caídos. Eles são o segredo obscuro, escondido nas entrelinhas da história de Noé. A verdade é esta: o dilúvio não foi um ato de raiva, foi um ato de cirurgia cósmica. A arca não era apenas um navio de salvação, era um banco genético para preservar o que restava de pureza em um mundo infestado. Vocês foram ensinados a olhar para o barco, mas a verdade está no mundo que afundou. E é para lá que vamos agora. Antes do primeiro trovão rasgar o céu, antes da primeira gota de chuva tocar a terra seca, houve um momento de silêncio profundo, um momento de avaliação. E então, uma sentença foi proferida na corte do céu. Um veredito terrível, nascido não da raiva, mas de uma dor cósmica. A decisão de que a criação como existia não poderia mais continuar. A decisão de recomeçar. Para que possamos compreender a magnitude da missão de Noé, devemos primeiro ousar olhar para o mundo que ele estava prestes a deixar para trás. As Escrituras não usam palavras brandas. Elas são diretas, quase brutais em sua honestidade. Gênesis nos diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que todo o desígnio dos pensamentos de seu coração era só mal continuamente. Parem e absorvam o peso desta declaração. Não era um ato mau esporádico, não era uma falha moral aqui e outra ali, era a própria fonte,
a nascente do pensamento, o desígnio do coração, a intenção pura, era só má, continuamente. Imaginem uma existência sem um único ato de compaixão pura, um mundo sem empatia. Uma escuridão total, onde cada alma estava voltada apenas para si mesma, em uma espiral de violência e depravação. Mas é a reação divina que deve nos fazer silenciar. O texto sagrado usa uma palavra que nos choca, que desafia nossa teologia simplista: arrependimento. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Como pode o onisciente, aquele que vê o fim desde o começo, se arrepender? Estejam certos, este não é o arrependimento humano, o lamento frágil de quem gostaria de voltar atrás por não saber o resultado. A palavra hebraica original, niham, é muito mais profunda. Ela não fala de surpresa. Ela fala de uma dor visceral, um lamento profundo, um pesar que move o coração do Criador. É a dor de um artista sublime que vê sua obra-prima, sua imago Dei, ser vandalizada, desfigurada, corrompida de dentro para fora, de forma irrevogável. Deus não foi pego de surpresa pela falha humana. O livre-arbítrio sempre carregou a sombra da rebelião. O que Deus lamentou foi a extensão dessa rebelião. Ele viu que a humanidade não estava apenas fazendo o mal. Ela havia se tornado o mal. A corrupção havia chegado a um ponto inegociável. Vocês precisam entender a diferença entre uma mancha em um tecido e um tecido cuja própria fibra apodreceu. Você pode lavar a mancha, você pode purificar a nódoa, mas quando a própria fibra se desfaz, quando a estrutura fundamental se desintegra, o tecido está perdido. A humanidade pré-diluviana estava perdida. A estrutura, o próprio DNA espiritual da criação, estava irremediavelmente comprometido. Gênesis usa a palavra shashat novamente. A terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. A violência era apenas o sintoma visível, a febre. A corrupção era a infecção invisível que tomava conta de tudo. E esta infecção, como vamos investigar, tinha uma origem específica. Ela não era apenas humana. Havia uma força externa, uma influência sobrenatural que acelerava essa queda, que introduzia um veneno que não pertencia a este mundo. A sentença do dilúvio, portanto, não foi dada de ânimo leve. Não foi um acesso de fúria divina. Foi um ato cirúrgico, nascido de um pesar profundo. O Criador, vendo sua criação desfigurada, decidiu preservar a semente pura, enquanto esterilizava o solo infestado. O dilúvio não foi a tragédia principal. O dilúvio foi a resposta necessária à tragédia. A verdadeira tragédia foi o estado do mundo que tornou o dilúvio a única opção de misericórdia para o futuro. Este é o cenário. Não um mundo de pessoas simplesmente más, como gostamos de imaginar, mas um mundo onde a própria definição de humano estava sob ataque, prestes a ser apagada para sempre. E é nesta escuridão total, absoluta, que o olhar de Deus busca e encontra um homem, apenas um. Um homem que andava em um caminho diferente. O veredito divino foi selado por causa de uma palavra específica: corrupção. É uma palavra que usamos com frequência, quase levianamente. Associamos corrupção ao desvio moral, à mentira, ao roubo. E sem dúvida o mundo de Noé estava repleto disso. A terra, afinal, estava cheia de violência. Mas a violência, meus amigos, era apenas a febre. A corrupção era a infecção, muito mais profunda, que tomava conta da própria corrente sanguínea da criação. Para entender a cirurgia do dilúvio, temos que entender a doença. E para entender a doença, temos que nos tornar investigadores da linguagem sagrada. O texto não diz apenas que os pensamentos eram maus. Ele diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
toda a carne. O que Gênesis 6 está nos dizendo? A palavra hebraica usada para corrupção é shahat. É uma palavra de ruína. É a palavra usada para descrever um poço que é destruído, um túmulo onde o corpo se decompõe, um pedaço de pão que mofa e apodrece. Shahat não é apenas uma falha moral, é uma destruição estrutural. É a decomposição da própria substância. Quando o texto diz que toda a carne estava corrompida, ele não está falando apenas de comportamento, ele está falando de ser. A própria natureza física, o vaso humano, a imago Dei, a imagem de Deus impressa em nosso DNA espiritual e físico, estava sendo vandalizada, estava sendo adulterada. Isto muda tudo. A maldade humana, por mais terrível que seja, é um desvio do potencial humano. Mas a corrupção do mundo de Noé era uma alteração do próprio potencial. A fonte estava sendo envenenada. Pensem comigo. O Criador estabeleceu uma ordem, cada um segundo a sua espécie. A semente da macieira gera a macieira. A semente do homem gera o homem. Esta é a lei da criação, a santidade do design. O que acontece quando essa lei é quebrada? O que acontece quando o sagrado é misturado com o profano em um nível fundamental? O resultado é o caos. O resultado é a ruína estrutural. O resultado é a violência que Gênesis descreve, não como simples crueldade humana, mas como o sintoma de uma natureza que não era mais puramente humana. A maldade não era mais apenas uma escolha, estava se tornando uma condição intrínseca, uma infecção passada de geração em geração. A humanidade estava perdendo sua humanidade. A corrupção da carne era o sintoma, mas qual era o vetor? Qual era o agente contaminador? Uma decomposição tão rápida, tão completa, tão universal, não brota do nada. Ela foi introduzida. E é aqui que o texto sagrado, que parecia apenas uma crônica da maldade humana, se abre para revelar uma invasão cósmica. O mistério da corrupção da carne está intrinsecamente ligado ao mistério de quem exatamente estava interagindo com ela. Gênesis não nos deixa no escuro. Logo antes de descrever o dilúvio, ele nos dá a origem do contágio. Ele aponta o dedo para os culpados. Ele nos fala sobre uma aliança proibida, uma mistura que nunca deveria ter acontecido, uma união que acendeu o pavio para a destruição do mundo. Se a corrupção do mundo antigo foi uma infecção, uma podridão que se infiltrou na própria estrutura da carne, somos forçados, pela lógica e pela fé, a fazer a pergunta inevitável: qual foi o ponto de entrada? Como e por quem este veneno foi introduzido na corrente sanguínea da humanidade? A Escritura, em sua sabedoria profunda, não nos deixa especular às cegas. Ela nos dá o registro exato da transgressão. Ela aponta para o momento preciso em que a barreira entre os mundos foi violada. Ela nos diz, em Gênesis, capítulo 6, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, neste exato momento, esta é a cena do crime. Esta é a origem da contaminação. Esta é a aliança proibida que selou o destino do mundo antigo. Mas para entender a gravidade deste ato, devemos primeiro responder à pergunta que tem dividido sábios e teólogos por milênios. Quem exatamente eram estes filhos de Deus? Muitos, em uma tentativa de suavizar o mistério, de manter a tragédia contida no plano puramente humano, propõem que os filhos de Deus eram simplesmente a linhagem justa de Sete, o terceiro filho de Adão, e que as filhas dos homens eram a linhagem amaldiçoada e mundana de Caim. A história, então, seria uma simples alegoria sobre homens justos se corrompendo ao se casarem com mulheres ímpias. É uma interpretação arrumada.
mas ela é suficiente? Pensem comigo. A mistura de linhagens justas e ímpias, o casamento imprudente. É esta a história de toda a Bíblia. É a história de Israel com as nações pagãs. É a nossa história. Por que esta união específica, nos dias de Noé, resultaria em uma sentença tão absoluta, tão final, como a erradicação de toda a vida? Porque o resultado desta união específica seria algo tão monstruoso que a própria Escritura faz uma pausa para descrevê-los? Não. A explicação puramente humana não se encaixa na escala do julgamento divino. A transgressão foi muito maior. Para encontrar a verdade, devemos permitir que a Escritura interprete a si mesma. Onde mais na Bíblia encontramos esta frase, filhos de Deus, em hebraico, Bnei HaElohim? Nós a encontramos nos livros mais antigos. No livro de Jó, quando o Criador fala das fundações do mundo, onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem rejubilava na fundação da terra? Homens da linhagem de Sete? Não. Sete ainda não havia nascido. Os Bnei HaElohim são seres celestiais, anjos, membros da corte divina que testemunharam o nascimento da própria matéria. Agora leiam o versículo de Gênesis novamente, mas com este entendimento iluminado. Anjos, seres celestiais, viram as filhas dos homens e as tomaram. Isto não foi um casamento misto. Foi uma transgressão de dimensão cósmica. Foi a violação de uma lei fundamental da criação. Foi uma rebelião que ecoou as palavras do apóstolo Judas, que fala dos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles abandonaram o seu estado designado. Eles cobiçaram o físico. Eles profanaram a ordem divina de cada um segundo a sua espécie. E nesta união profana, o veneno foi injetado. A corrupção da carne deixou de ser uma metáfora para o pecado e se tornou uma realidade biológica, uma hibridização, a mistura do espiritual profano com o físico sagrado. A Imago Dei, a imagem de Deus na humanidade, estava sendo sistematicamente apagada, reescrita por uma semente que não era nem humana, nem puramente angelical, mas algo outro. Imaginem o horror. A raça humana, criada para ser a ponte entre o céu e a terra, agora se tornava o receptáculo de uma linhagem que não deveria existir. O resultado desta aliança proibida não foi apenas a tristeza nos céus, foi uma prole. Foi uma raça de seres que assombraria a memória da humanidade para sempre. O texto sagrado dá a eles um nome que respirou terror e mistério por milênios. Os Néfilim. A aliança profana foi selada. A barreira entre as dimensões, estabelecida pelo próprio Criador, foi violada. Mas esta transgressão, esta união entre seres celestiais rebeldes e a humanidade terrena, não foi um evento sem consequências. Ela não foi uma indiscrição silenciosa. Ela deixou evidências. Ela gerou uma prole. Um resultado físico, tangível, que caminhou sobre a terra e desfigurou a criação. A Escritura os nomeia. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, o texto faz uma pausa solene, quase como um historiador que aponta para uma anomalia terrível. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Parem nesta palavra, gigantes. Esta é a tradução que recebemos, e ela imediatamente pinta em nossa mente a imagem de homens meramente altos, brutos, talvez, mas ainda assim, homens. Mas esta palavra, gigantes, é uma tradução da palavra grega gigantes, usada na Septuaginta, que significa nascidos da terra, evocando os titãs da mitologia grega que lutaram contra os deuses. A palavra hebraica original, no entanto, é muito mais profunda.
é mais sinistra. Nefilim. Qual é a raiz desta palavra? Nafal, um verbo que significa cair. Nefilim não significa apenas gigantes, significa os caídos. Alguns traduzem como aqueles que causam a queda. O nome deles não é uma descrição de sua altura, é um atestado de sua origem e de seu propósito. Eles eram a prole dos anjos caídos. Agora compreendam a gravidade disto. Estes seres não eram simplesmente humanos grandes. Eles não eram uma anomalia genética natural. Eles eram híbridos. Eram a manifestação física daquela corrupção da carne que investigamos. Eram uma raça que não tinha lugar na ordem divina da criação. O que acontece quando você mistura o sobrenatural com o natural, o profano com o sagrado? Você não obtém um semideus. Você obtém uma monstruosidade. O vaso humano, criado para conter a imago Dei, a imagem de Deus, agora estava misturado com a semente da rebelião angelical. O resultado era uma criatura de poder imenso, de apetites insaciáveis. E o mais aterrorizante de tudo, de espírito incompleto. Eles não possuíam a Neshama, o sopro divino da alma que o Criador soprou em Adão. Eram cascas poderosas, impulsionadas por uma fome que não podia ser saciada. A tradição antiga, preservada em textos como o livro de Enoque, pinta um quadro vívido dessa fome. Os Nefilim consumiram todo o trabalho dos homens. Quando o alimento dos homens acabou, eles se voltaram para os próprios homens, devorando-os. E quando os homens não eram suficientes, eles se voltaram uns contra os outros. A violência que encheu a terra, a violência que chocou o Criador, não era apenas a crueldade humana, era a fome predatória e sobrenatural dos Nefilim. Isto, meus amigos, é o que queremos dizer com guerra biológica. Isto não foi uma invasão com espadas e estandartes. Foi uma invasão de DNA. Foi uma tentativa deliberada, arquitetada pela rebelião celestial, de corromper a linhagem humana tão profundamente que a promessa da redenção se tornaria impossível. Pensem comigo. A profecia original, dada no Éden, era que um redentor viria da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Mas e se não houvesse mais uma semente da mulher pura? E se toda a raça humana estivesse geneticamente contaminada, hibridizada, tornada irreconhecível? Como a salvação poderia nascer em um mundo que não era mais humano? A estratégia era diabólica em sua simplicidade. Substituir a criação de Deus por uma criação híbrida e profana. Apagar a imagem de Deus da terra. Os Nefilim eram a arma. Eles eram o veneno. E esta guerra estava sendo vencida. A contaminação se espalhou como fogo. A linhagem dos caídos se tornou dominante. A Bíblia os chama de homens de fama, valentes da antiguidade. Eles eram os heróis, os reis, os tiranos daquele mundo. A cultura pré-diluviana não apenas tolerava esses seres, ela os celebrava, ela os adorava. Todas as mitologias antigas do nosso mundo, os titãs gregos, os semideuses da Babilônia, os heróis nascidos de deuses imortais, vocês acham que são meras invenções? Não. Elas são as cicatrizes na memória coletiva da humanidade. São o eco distorcido da verdade terrível de Gênesis 6. A terra estava, literalmente, se tornando o domínio dos caídos e de sua prole. A humanidade, como Deus a desenhou, estava à beira da extinção. O plano do adversário estava quase completo. O Criador olhou para baixo e viu o que sua criação havia se tornado. Uma infecção total. E ele sabia que a única maneira de salvar a raça humana era encontrar a última semente pura que restava. A crônica de Gênesis é divinamente inspirada, mas ela é, por natureza, uma crônica concisa. Ela nos dá o veredito, mas não nos dá o depoimento completo das testemunhas. Ela nos fala que os anjos caíram e que os Nefilim existiram, mas os detalhes arrepiantes,
desse crime cósmico, os detalhes que fizeram o Criador acionar uma purificação tão drástica, são encontrados em ecos e testemunhos fora do cânone que lemos hoje. No entanto, estes ecos não eram desconhecidos dos apóstolos. Eles não eram desconhecidos dos primeiros pais da igreja. Eles sabiam de onde vinham essas tradições. O Novo Testamento nos dá a pista. Na Epístola de Judas, o irmão de Tiago, encontramos uma citação direta, uma profecia atribuída a um homem que viveu antes mesmo do dilúvio. Judas escreve: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Parem e reflitam. O apóstolo Judas, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, está citando um livro que muitos hoje chamariam de apócrifo, o livro de Enoque. Um texto que a Igreja Ocidental, séculos depois, decidiu deixar de fora de seu cânone principal, mas que a Igreja Etíope, por exemplo, preserva até hoje. Quem era Enoque? Gênesis nos diz apenas duas coisas sobre ele. Ele andou com Deus e não foi mais visto, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu. Ele foi transladado. Ele foi levado em vida para a presença do Criador. E se alguém, portanto, foi uma testemunha ocular da corrupção do mundo antigo e da sentença divina que estava por vir, foi este homem. Seu livro, o livro de Enoque, não é uma escritura no mesmo nível de Gênesis, mas é um testemunho histórico inestimável. É o depoimento da testemunha que preenche as lacunas. E o que Enoque descreve é aterrorizante. Enoque nos diz que não foram apenas alguns anjos, foram 200. Ele os chama de vigilantes. Ele nos dá os nomes de seus líderes: Semiasa, o líder da rebelião; Azazel, o mais sinistro de todos. Eles não apenas tomaram esposas humanas. Isso foi apenas o primeiro de seus crimes. O livro de Enoque detalha como esses vigilantes, em uma violação direta do comando divino, ensinaram à humanidade segredos celestiais que ela não estava pronta para receber. Azazel, nos diz Enoque, ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças. Ele ensinou a arte da guerra. Ele ensinou as mulheres a fazerem ornamentos, a usarem maquiagem e a pintarem os olhos, não como beleza, mas como feitiçaria, a arte da sedução e do engano. Outros anjos ensinaram a feitiçaria, o encantamento, a leitura das estrelas, astrologia e a observação da lua. Compreendam a gravidade. A humanidade, que deveria aprender a cultivar a terra em comunhão com Deus, estava recebendo um curso intensivo em guerra, ocultismo e vaidade, diretamente de seres celestiais caídos. Esta foi a verdadeira corrupção. O conhecimento profano acelerou a queda moral da humanidade a um ritmo insustentável. A terra tornou-se um inferno, e a sentença que Enoque registra é absoluta. Deus confronta os vigilantes, e eles são informados de que não haverá paz para eles. Eles serão amarrados, diz Enoque, nas trevas, em prisões eternas, até o dia do grande juízo. E quanto à sua prole, quanto aos Nefilim, seus corpos físicos seriam mortos no dilúvio. Mas seus espíritos, sendo uma mistura profana de celestial e terreno, não teriam lugar de descanso, nem no céu, nem no Sheol. Eles seriam, decreta a sentença, deixados para vagar pela terra, como espíritos malignos. A origem dos demônios que atormentariam a humanidade depois do dilúvio é a alma dos Nefilim que morreram no dilúvio. Agora a peça se encaixa. O dilúvio não foi apenas para punir os homens. O dilúvio foi o ato de execução divina para limpar a terra dos corpos físicos dos Nefilim. Foi a esterilização da biosfera, a remoção da arma biológica que estava destruindo a criação. O mundo precisava ser afogado
para que a humanidade, a verdadeira humanidade, tivesse qualquer chance de sobreviver. A corrupção era total, a infecção estava em toda parte, a sentença havia sido dada. O Criador olhou para este mundo infestado de híbridos e corrompido por conhecimento profano, e procurou desesperadamente por uma linhagem que ainda não tivesse sido contaminada. Ele procurou e encontrou um homem, um único homem, em meio a bilhões, que carregava o antídoto. Um homem descrito com uma palavra-chave que agora entendemos perfeitamente. Em um mundo que se afogava em sua própria corrupção, em um mundo onde a própria definição de humano estava sendo apagada pela hibridização, o Criador procurou. Ele não procurou por um exército. Ele não procurou por um rei ou um filósofo. Ele procurou por uma única semente que ainda estivesse pura. Uma linhagem que não tivesse sido infectada pelo veneno dos vigilantes. E o texto sagrado nos diz: "E Noé achou graça aos olhos do Senhor." Por quê? Por que este homem? Em meio a um mundo de violência, poder e fama, a era dos valentes da antiguidade, o que havia em Noé que o tornou o receptáculo da esperança divina? O que fez dele o antídoto? A Escritura não nos deixa em dúvida. Ela nos dá o diagnóstico preciso no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Muitos leem esta palavra, perfeito, e imediatamente a interpretam como perfeição moral. Um homem sem pecado, um santo imaculado. Mas esta interpretação cria um paradoxo, pois o mesmo Noé, que andava com Deus, depois do dilúvio, se embriaga e amaldiçoa seu neto. A Escritura é honesta sobre as falhas de seus heróis. A perfeição moral absoluta, como sabemos, pertence somente ao Criador. Então, o que a Escritura realmente quer dizer com perfeito? Para desvendar este mistério, devemos deixar a superfície da tradução e mergulhar na raiz da língua sagrada. A palavra hebraica é tamim. Tamim não significa sem pecado, significa completo, inteiro, sem defeito, sem mancha. É a palavra exata que Deus usa repetidas vezes em Levítico para descrever o cordeiro sacrificial. Trareis um macho tamim sem defeito. O sacrifício não era aceitável se fosse manco, cego ou doente. Sua eficácia dependia de sua integridade física. Agora, leiam a descrição de Noé novamente, mas com esta nova luz. A Escritura não diz apenas que Noé era tamim. Ela adiciona uma qualificação crucial, uma chave que destranca todo o mistério. Ele era tamim em suas gerações. Bedorotav. Em sua genealogia, em sua linhagem. Isto muda tudo. A Escritura não está fazendo uma declaração primária sobre a santidade de Noé, embora ele fosse justo, o que significa que ele estava alinhado com a vontade de Deus. Ela está fazendo uma declaração biológica. Em um mundo infestado de Nefilim, em um mundo onde a semente dos filhos de Deus estava corrompendo ativamente a carne humana, Noé era o último homem cuja linhagem estava tamim, pura, intacta, sem a mistura híbrida. Ele era o último e verdadeiro filho de Adão, em uma linha genealógica direta e não contaminada. O mundo estava chachat, corrompido, apodrecido em sua estrutura. Noé era tamim, completo, íntegro em sua estrutura. Ele era o segredo genético da salvação. Deus o escolheu não porque ele era moralmente incapaz de pecar, mas porque ele era biologicamente capaz de salvar a raça humana. Ele era o único vaso que podia carregar a semente pura da mulher, a promessa do Éden, através das águas do julgamento. Se a linhagem de Noé também estivesse contaminada, a humanidade, como Deus a criou, teria sido extinta para sempre. O plano do adversário teria tido sucesso. Noé não foi apenas o pregador da justiça, ele foi o guardião da pureza humana. Ele era a última gota do antídoto em um mundo morrendo de veneno.
O Criador havia encontrado sua semente. Ele havia encontrado o homem. Agora este homem, esta família e a semente pura de toda a vida terrena precisavam ser protegidos. Eles precisavam ser selados contra as águas do juízo que estavam prestes a purificar o planeta. A semente estava segura. Agora era hora de construir o vaso que a conteria. A mente humana, quando confrontada com o comando divino dado a Noé, imediatamente se volta para o material, para a madeira, para os côvados, 300 de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Nós vemos um projeto de engenharia naval. Nós calculamos o espaço, o suprimento de comida, a logística de um zoológico flutuante. Nós vemos a arca como um barco colossal, projetado para uma única função: escapar, sobreviver à maior tempestade da história. Mas esta visão, meus amigos, é a visão da sobrevivência, não é a visão da providência. E se a arca não foi construída primariamente para escapar do mundo antigo, mas para conter o novo, vamos refletir sobre a palavra. A palavra hebraica usada para a arca de Noé é tevá. Não é a palavra comum para um navio de navegação, onia. Tevá não é um veículo de conquista. Não tem leme para guiar. Não tem velas para direcionar. Ela é projetada para uma única coisa: flutuar, à deriva, entregue inteiramente à vontade das águas e ao comando de Deus. Esta palavra, tevá, só é usada em um outro lugar em toda a Escritura. É usada para descrever o pequeno cesto de junco selado com betume que protegeu o bebê Moisés nas águas do Nilo. O que isso nos revela? Uma tevá não é um barco, é um cofre, é um vaso de preservação. A arca não foi a fuga de Noé, foi o cofre de Deus. O Criador não disse a Noé: construa um navio e fuja para o horizonte. Ele disse: faça um tevá, e dentro dela você recolherá. Recolher o quê? A semente pura, a linhagem Tamim de Noé, o último homem não corrompido, e a semente Tamim da criação original. O Gênesis, capítulo 1, em miniatura. A arca não era um zoológico, era um ecossistema de recomeço. Era a biosfera da criação original, selada e protegida. A instrução de Deus para cobrir a arca com betume, por dentro e por fora, não era apenas para impedir a entrada da água do juízo. Era para selar a vida pura dentro dela, separando-a da contaminação que morreria do lado de fora. Isto muda a perspectiva inteiramente. A arca não foi uma reação à guerra biológica dos Nefilim. Ela foi a solução divina para ela. O adversário havia corrompido o sistema operacional do mundo. A resposta de Deus foi pegar um backup puro da criação original, colocá-lo em um cofre impenetrável e então formatar o disco rígido do planeta. O foco de Noé não era a sobrevivência, era a preservação. A arca não era um barco de refugiados. Era um banco genético cósmico, flutuando em silêncio, aguardando que o mundo antigo se desfizesse, para que o mundo novo pudesse brotar. A vida Tamim, pura, intacta, estava agora segura. O último homem, sua família e a essência da criação de Deus estavam selados dentro do cofre de madeira. E somente então, quando a semente do futuro estava protegida, o Criador deu a ordem para as águas. Era hora de purificar o vaso. Era hora de lavar a infecção. E o batismo da terra não viria apenas de cima. 8. O cofre estava selado. A semente pura da humanidade e a essência da criação original estavam seguras, flutuando em um vaso de madeira, entregues inteiramente à providência divina. Somente então, quando o futuro estava protegido, o julgamento do presente pôde começar. Nossa memória infantil se apega aos 40 dias e 40 noites de chuva. Nós imaginamos uma tempestade sem precedentes, o céu se abrindo e o mundo lentamente submergindo. Mas esta é uma visão incompleta.
É uma visão que ignora a verdadeira escala cósmica do que estava para acontecer. A chuva, meus amigos, foi apenas metade do evento. A Escritura é terrivelmente precisa. Gênesis 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, nesse mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. Leiam esta ordem novamente. Primeiro, a terra se partiu por baixo. O verdadeiro terror, a verdadeira força do desmanche não veio de cima. Ela irrompeu de dentro. As fontes do grande abismo. O que é este abismo? É a palavra hebraica Tehom. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do Tehom, do abismo. O Tehom são as águas primordiais, as águas caóticas e não formadas que existiam antes que o Criador dissesse, haja luz. Eram as águas que o próprio Deus separou e colocou em ordem no segundo dia da criação. O que Gênesis está nos dizendo é que o dilúvio não foi apenas uma adição de água nova. Foi um ato de descriação. Deus não apenas inundou o mundo. Ele soltou as rédeas do caos primordial. Ele permitiu que o mundo, por um momento, revertesse ao seu estado de Gênesis 1:2. As comportas que mantinham a ordem da criação foram abertas, de cima e de baixo, e as águas do caos foram liberadas para reclamar o que havia sido corrompido. Não chamem isto de inundação. Chamem pelo nome que a espiritualidade entende, um batismo. O batismo de um planeta. E o que um batismo faz? Ele é um ritual de morte e ressurreição. A imersão total nas águas é o símbolo da morte do velho homem, para que o novo homem possa emergir. A terra, como existia, precisava morrer. Ela precisava ser submersa nas águas da descriação, para que a infecção dos Nefilim, a corrupção Shashat, fosse purificada em um nível fundamental. A água que jorrava das fontes do abismo não era apenas água, era um solvente cósmico. Ela varreu as cidades dos homens de fama. Ela destruiu os templos dos vigilantes. Ela enterrou as armas e as feitiçarias ensinadas por Azazel. Ela dissolveu a civilização profana e executou os corpos físicos dos híbridos que a dominavam. O objetivo das águas não era punir os homens, era executar os Nefilim, era purificar a biosfera da semente profana. E no meio deste caos inimaginável, no meio de um planeta se desfazendo, com a crosta da terra se partindo e os oceanos primordiais rugindo, o que acontecia com a arca? Ela flutuava em silêncio, sem leme, sem velas, sem direção. Imaginem Noé selado lá dentro. Ele não estava navegando para a salvação. Ele estava sendo guardado no centro da destruição. Ele não podia ver o que estava acontecendo. Ele só podia ouvir o rugido do mundo morrendo do lado de fora, enquanto ele e a semente pura permaneciam no olho calmo da tempestade divina. A arca é a imagem perfeita da fé, a total incapacidade de se salvar, combinada com a absoluta segurança de estar sendo salvo por Deus. As águas prevaleceram por 150 dias. A terra foi lavada, a infecção foi purgada, a febre da violência foi quebrada. O mundo Tamim, perfeito, foi engolido. O mundo Shashat, corrompido, foi dissolvido. Lentamente, as fontes do abismo foram fechadas. As janelas do céu se fecharam. Deus fez passar um vento sobre a terra. O Ruach, o mesmo espírito que pairava sobre o Tehom em Gênesis 1. E as águas começaram a baixar. A cirurgia havia terminado. O paciente havia sobrevivido. A terra estava limpa. Noé e a semente pura emergiram em um mundo novo, batizado, estéril. Um recomeço total. Mas aqui reside o próximo grande mistério. A terra estava limpa, mas estava segura. O dilúvio destruiu os corpos dos Nefilim. Mas o que aconteceu com os espíritos que os habitavam?
e mais perturbador. Se o dilúvio foi tão total, por que encontramos gigantes na terra? Depois, o cofre repousou. As águas baixaram. A humanidade, também pura e íntegra, saiu em um mundo lavado, batizado e estéril. A infecção havia sido purgada. O plano do adversário de corromper a linhagem humana e impedir a promessa do Éden havia falhado, certo? É aqui, meus amigos, que a investigação se aprofunda. É aqui que o sagrado mistério deve fazer a pergunta que tantos temem, pois ela parece desafiar a própria eficácia do julgamento divino. Se o dilúvio foi total, se apenas Noé, sua família e os animais puros foram salvos, por que encontramos gigantes na terra depois? Esta não é uma especulação, é um fato bíblico. O próprio versículo que nos apresenta os Nefilim, Gênesis 6, 4, contém um parêntese assustador. Havia naqueles dias gigantes, Nefilim na terra, e também depois. A evidência não para aí. Séculos se passam. A humanidade se multiplica novamente. E quando Moisés envia os 12 espiões para a terra prometida de Canaã, o que eles relatam? Eles retornam apavorados. Eles não dizem, a terra é difícil de conquistar. Eles dizem, a terra devora os seus habitantes. E então eles nomeiam o terror. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os filhos de Anak, os Anakim, eles estavam lá. Os Refaim, o rei Og de Bazã, cujo leito de ferro tinha mais de 4 metros de comprimento. E claro, o mais famoso de todos, Golias de Gate, o campeão filisteu, um homem que desafiou o exército do Deus vivo. Os Nefilim voltaram. Como? Como isso é possível? Se a arca era um cofre genético puro, como a semente da corrupção sobreviveu ao batismo da terra? Este é, talvez, um dos maiores mistérios de toda a Escritura. E aqui, como investigadores do sagrado, devemos analisar as possibilidades com sabedoria, sem medo. Alguns sugerem que a semente profana sobreviveu na arca, que, embora Noé fosse também em sua linhagem, a Escritura não faz a mesma afirmação sobre as esposas de seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Será que uma de suas esposas carregava o gene Nefilim recessivo, uma semente dormente que reemergiu gerações depois, notavelmente através da linhagem amaldiçoada de Cam? É uma possibilidade que a Escritura, em seu silêncio, permite. Outros, no entanto, olham para o crime original e sugerem uma verdade ainda mais sombria. Se aconteceu uma vez, por que não poderia acontecer de novo? Será que mesmo após o dilúvio, uma segunda incursão, menor e mais localizada, de vigilantes rebeldes ocorreu, repetindo o mesmo pecado de Gênesis 6 em uma escala mais restrita? E ainda há a terceira via, a via espiritual que o livro de Enoque nos apontou. Os corpos dos Nefilim foram destruídos, mas seus espíritos foram deixados para vagar pela terra. Seriam esses espíritos malignos, capazes de influenciar ou até mesmo possuir certas linhagens, manifestando fisicamente as características de sua antiga forma? Seja qual for a resposta, o fato é, eles voltaram. E notem onde eles voltaram. Eles não estavam espalhados aleatoriamente pelo mundo. Eles estavam concentrados. Onde? Em Canaã, na terra prometida. Isto não é uma coincidência. Isto é uma estratégia militar. O inimigo falhou em corromper toda a humanidade. O dilúvio o impediu. Então ele mudou de tática. Ele não precisava mais corromper o mundo inteiro. Ele só precisava corromper o local específico de onde a semente da mulher, o Messias, havia sido profetizado para vir. A guerra não acabou. Ela apenas se concentrou. O adversário fortificou a terra prometida com suas linhagens de gigantes, transformando-a em uma fortaleza de terror. A conquista de Canaã por Josué
não foi uma simples guerra territorial. Foi a continuação da guerra cósmica de Gênesis 6. Cada gigante que Davi matou não era apenas um inimigo de Israel. Era um eco da rebelião original, uma tentativa de parar a profecia. O dilúvio foi o fim de um capítulo, não o fim da guerra. A terra foi limpa, mas o conflito pela alma da humanidade estava longe de terminar. E esta guerra, este aviso dos dias de Noé, ecoa até hoje. E assim, a guerra que começou com uma incursão em Gênesis 6 e que continuou como uma guerra de extermínio em Canaã, foi vencida. A linhagem dos gigantes foi, por fim, erradicada pela fé e pela coragem de homens como Josué, Calebe e, finalmente, Davi. A semente pura foi plantada na terra prometida e a linhagem do Messias foi assegurada. A história, ao que parece, estava completa. Mas por que então esta história antiga, enterrada nas brumas do tempo, ressoa com tanta urgência hoje? Por que nos reunimos aqui, no sagrado mistério, para desenterrar este segredo? Porque a história de Noé não é apenas um registro do passado, é um mapa para o nosso futuro. O próprio mestre da sabedoria, o próprio Jesus Cristo, quando questionado sobre os sinais do fim dos tempos, não apontou para Roma. Ele não apontou para impérios ou moedas. Ele apontou para Noé. Em Mateus, capítulo 24, ele nos dá o aviso mais solene de toda a Escritura. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por milênios, nós lemos esta passagem com uma visão superficial. Nós ouvimos, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E pensamos que Jesus estava apenas falando sobre a normalidade, que o mundo estará distraído, vivendo suas vidas comuns quando o fim chegar. Mas esta é uma leitura incompleta. É uma leitura que ignora tudo o que acabamos de investigar. Jesus, em sua sabedoria infinita, estava usando uma chave. Como foi nos dias de Noé, não significa apenas vida normal. Significa como realmente foi. Como foi? Foi um tempo em que a maldade não era apenas um ato, mas o desígnio contínuo do coração. Foi um tempo em que a violência enchia a terra. Foi um tempo em que a humanidade foi seduzida por conhecimento proibido, ensinado por seres caídos. E o mais importante de tudo, foi um tempo em que a barreira entre as dimensões foi quebrada. Foi um tempo em que a carne foi corrompida. Um tempo de Nefilim. Agora, olhem para o nosso mundo, com os olhos deste despertar. Nós vemos a violência celebrada como entretenimento, vemos a corrupção chachat, a decomposição moral normalizada em nossas telas. Nós vemos um avanço tecnológico, uma explosão de conhecimento em áreas como a inteligência artificial e a engenharia genética, que parece quase dada a nós, um conhecimento que avança muito mais rápido do que a nossa sabedoria para controlá-lo. Nós vemos uma obsessão espiritual crescente em abrir portais, em contatar entidades, em misturar o humano com o desconhecido, tudo sob o disfarce de iluminação. Como foi nos dias de Noé? A lição eterna da arca, o aviso oculto para os nossos dias, não é sobre uma inundação de água. A promessa foi feita, não mais por água, mas é um aviso sobre uma inundação de corrupção. Um aviso de que o inimigo usará a mesma estratégia novamente. Corromper a imago Dei, a imagem de Deus na humanidade. A história de Noé é um chamado ao discernimento. É um chamado para ser tamim, íntegro, perfeito em nossa geração. A arca nos ensina que não importa o quão sombria a noite se torne, não importa o quão dominante a corrupção pareça, o Criador sempre preserva um remanescente puro. Ele sempre procura por aqueles que, como Noé, escolhem andar com Deus, mesmo quando o mundo inteiro marcha na direção oposta. O que investigamos hoje não é apenas uma história antiga.
é um espelho e é um aviso. A pergunta que o sagrado mistério deixa para você não é se uma inundação está vindo. A pergunta é: quando a corrupção dos últimos dias se manifestar, você será encontrado íntegro, você será a semente pura que carrega a esperança para o novo mundo que há de vir? Pense nisso.